aí, pessoal, tudo certinho? Sou Matheus Carvalho, professor de administrativo. Alguns já assistiram a aula interativa, outros não, então vou rapidamente me apresentar e dizer o que a gente conversou lá, tá? Na verdade, eu dividi o curso em duas aulas. Nós tivemos uma aula interativa, que foi transmitida ao vivo e que está gravado e disponível para vocês. Se vocês ainda não tiverem assistido, assistam, porque eu dividi parte do conteúdo lá. E hoje a gente vai ter essa aula para poder esgotar outros pontos do conteúdo que eu considero relevantes, tá? Antes de qualquer coisa, eu já indiquei para vocês lá na aula e eu vou repetir o Manual de Direito Administrativo, tá? Ele está na 5ª edição. O manual está muito bacana. Põe aqui para mim, Anderson, por favor. Ótimo. O manual está muito bacana, pessoal, porque ele está todo atualizado, é a 5ª edição, a gente atualizou até o iniciozinho de janeiro, inclusive com as decisões mais recentes, que costumavam cair em prova, né, e que caíram em 2017, nós tivemos algumas mudanças de entendimento, então eu peguei as provas de 2017, minha equipe fez uma análise, viu que não estava respondido, colocou no livro, enfim, o livro está muito bem organizado, está muito bem estruturado, e você precisa de um livro voltado para concurso em administrativo, senão você sai atrás daqueles que estão estudando realmente para delegado. Então, além das matérias, né, criminais, administrativo e constitucional são muito relevantes aqui. Então, a primeira coisa que eu te indiquei foi o meu livro e as minhas redes sociais, em que a gente vai conversando, né? @MatheusCarvalhoProf é a forma como você me encontra no Instagram e Professor Matheus Carvalho no Facebook e o canal do YouTube. Então, Professor Matheus Carvalho, o canal do YouTube e a fanpage no Facebook, @MatheusCarvalhoProf no Instagram, tá? E aí, a gente vai trabalhando dicas, pontos importantes, foi isso que a gente definiu. Só relembrando, na primeira aula, na aula interativa, eu conversei com vocês acerca de organização administrativa, eu anotei aqui. Organização administrativa, responsabilidade civil do Estado, improbidade e agentes públicos. Então, em 2 horas, a gente rapidamente apontou os aspectos de improbidade, agentes públicos, responsabilidade civil e organização administrativa. Hoje, eu vou começar logo com um tema que vocês têm pavor, né? E que vão certamente acabar com esse pavor, que é a matéria de licitação. Obviamente, eu não pretendo esgotar a licitação. Eu tenho meia hora para trabalhar com vocês os pontos importantes de licitação. E é o que eu vou tentar fazer. Então, para começar, eu quero que você saiba que o procedimento licitatório nada mais é do que um procedimento administrativo prévio às contratações do poder público. Isso. Todas as vezes que a administração vai contratar, ela primeiro deve realizar um procedimento licitatório. Todas. Não é bem verdade. Depois a gente vai falar em dispensa, inexigibilidade, mas a princípio, quando a administração vai contratar, ela deve licitar. Primeiro, para que com a licitação o poder público possa encontrar a proposta mais vantajosa. A administração, ela não pode abrir mão da melhor proposta, né? Ela precisa buscar a melhor proposta, a proposta mais vantajosa. Além disso, a licitação é garantia de isonomia, de igualdade. O que eu estou lhe dizendo é que quando eu trato de procedimento licitatório, qualquer pessoa que queira pode contratar com a administração. O Estado não escolhe quem vai contratar com ele. Então, ele permite que todos participem isonomicamente de um processo seletivo e vai escolher o vencedor com base nesses critérios isonômicos. E, além disso, além da busca pela melhor proposta, além da garantia de isonomia, a licitação existe para garantir o desenvolvimento nacional sustentável. Então, o procedimento licitatório também existe como forma de se garantir o desenvolvimento nacional sustentável, né? Por isso, nós temos privilégios para micro e pequenas empresas, nós temos benefícios para produtos manufaturados e assim por diante. Bacana? Eu não vou conseguir trabalhar cada uma das modalidades licitatórias, né? O tempo da gente é curto. Então, eu vou partir para o procedimento. Antes, eu quero só que você saiba que hoje nós temos 6 modalidades gerais de licitação. É porque tem várias modalidades específicas. Tem o RDC, tem a consulta, mas das modalidades gerais, nós temos 6. A concorrência, a tomada de preço, o convite, concurso, leilão e pregão.
são as 6 modalidades licitatórias, sendo que concorrência, tomada, convite, concurso e leilão estão previstas na 8666, o pregão é regulamentado pela Lei 10.520. Dessas 6 modalidades, concorrência, tomada e convite são definidas em razão do valor do contrato. Então, o que vai fazer com que a administração escolha entre concorrência, tomada e convite é o valor do contrato a ser celebrado. A concorrência é obrigatória para valores mais altos, porque a modalidade é mais ampla. A tomada de preço é possível para valores médios, porque limita um pouco a competição. E o convite, que limita ainda mais, só é possível para contratos de valores mais baixos. Concurso, leilão e pregão não são modalidades que serão definidas com base no objeto do contrato. Bacana? Com isso entendido, eu quero ainda que você saiba que 2 procedimentos licitatórios são relevantes para a gente quando se trata de prova de concurso. O procedimento da concorrência e o do pregão. São os 2 que se diferenciam. Rapidamente, eu posso lhe dizer que depois de uma fase interna, em que a administração pública está organizando e estruturando internamente as suas atividades para a licitação, essa fase interna é igual em todas as modalidades, a licitação começa de fato na concorrência com a publicação do edital. Então, começando a tratar da concorrência, o edital vai ser publicado em diário oficial e em jornal de grande circulação. É assim que se inicia o procedimento licitatório propriamente dito. Publica-se o edital em diário oficial e publica-se o edital em jornal de grande circulação. Esse edital ele vai ser publicado no diário oficial e vai ser publicado em jornal de grande circulação. E essa publicação ela vai acabar por gerar o início do procedimento licitatório, tá? Nesse caso, no momento em que a administração pública, publica o edital, ela já marca a data para a abertura dos envelopes de documentação, de proposta. Então, assim que ela publica o edital, ela já marca uma data em que serão abertos os envelopes de documentação e proposta. Nesse momento, qualquer cidadão pode impugnar o edital de licitação. Eu estou falando de impugnação administrativa, tá? Porque ao judiciário se pode ir sempre. Mandado de segurança, ação popular. Administrativamente, a lei regulamenta que qualquer cidadão pode impugnar o edital, desde que ele faça até o 5º dia útil anterior à data marcada para abertura dos envelopes. Então, até o 5º dia útil anterior ao início do certame, qualquer cidadão pode impugnar o edital. Pode participar da licitação ou não. Qualquer cidadão que esteja verificando a situação, qualquer um, pode impugnar o edital até o 5º dia útil anterior à data marcada para o início da licitação, tá? Se o sujeito for licitante, o prazo dele é um pouquinho maior. Se ele for licitante, se ele vai participar da licitação, ele pode impugnar o edital até o 2º dia útil anterior ao início da licitação. Então, qualquer cidadão pode impugnar o edital até o 5º dia útil anterior. Se ele vai participar da licitação, essa impugnação pode ser feita até o 2º dia útil anterior. Claro que você entende que 2º é maior do que 5º, porque o prazo é de trás para frente, né? Faltando só 2 dias úteis para o início do certame, o licitante ainda pode fazer a impugnação dele. Pessoal, se ninguém impugnar, a administração pública pode alterar de ofício. Princípio da autotutela, ou sindicabilidade, está na moda agora esse nome. Enfim, a sindicabilidade, a autotutela, permite que a administração pública, mesmo que não haja nenhuma impugnação, faça as alterações no edital que sejam necessárias de ofício. Verificou um vício, ela não só pode, como ela deve anular o procedimento licitatório, modificar o edital apresentado. Enfim, a ideia é de que a administração pública tem esse poder-dever de alterar o edital se conseguir vislumbrar alguma situação de vício, tá? O fato é, alterou o edital, com ou sem impugnação, não é relevante. Alterou o edital, precisa publicar de novo, tá? Em qualquer hipótese, qualquer alteração terá uma nova publicação, nos mesmos moldes da publicação originária, em diário oficial, em jornal de grande circulação. Então, se publica a errata, que é a parte alterada, nos mesmos moldes que foi feita a publicação originária do edital. E, nesse momento, a princípio, se reabre o prazo para a entrega dos documentos e propostas, a não ser que a alteração não modifique o conteúdo das propostas, né? Se for uma alteração simples,
que não modifica o conteúdo das propostas, publica de novo, mas não precisa reabrir o prazo para entrega de documentação e proposta. Bacana. Daí, publicado o edital em jornal de grande circulação e diário oficial, marca-se a data para a segunda fase, que é a fase de habilitação. Na concorrência, primeiro serão abertos os envelopes que contêm a documentação dos licitantes. O primeiro ponto é ver se o sujeito está idôneo a contratar com o Estado, porque se ele não tiver, a administração não vai contratar com ele, tá? Então o primeiro ponto é esse. Tem que se verificar se ele está idôneo para contratar com a administração. Se ele tiver idôneo a contratar com a administração, ótimo, eu vou analisar a proposta. Se não, eu não quero nem ver a proposta. Por isso, nesse primeiro momento, serão abertos os documentos de habilitação. É o momento em que a administração pública vai verificar se o sujeito está habilitado, se ele está idôneo a contratar com o Estado. E aí, nós temos essa fase de habilitação. Cuidado com um detalhe. Quando eu falo de habilitação, é importante que você enxergue o seguinte. A fase de habilitação, pessoal, ela não pode prever a exigência de documentos que não estejam previstos em lei e que não sejam indispensáveis à execução do contrato. Eu vou explicar. Quando eu era procurador da Fazenda em Ilhéus, eles estavam fazendo uma reforma da ponte, Ilhéus-Pontal. No edital disseram o seguinte, para participar da licitação, tem que ter qualificação técnica, habilitação jurídica, tudo que a lei exige. E tem que ter sede no município de Ilhéus. Sabe quantas empresas, com todos os requisitos legais, tinham sede no município de Ilhéus? Uma. O que eu fiz? Fraudei a licitação. A pretexto de habilitar os licitantes, eu tornei impossível a realização do procedimento licitatório. Então, o que aconteceu aqui foi uma fraude. Eu escolhi a pessoa que eu queria contratar, né? A pretexto de habilitar, eu acabei escolhendo quem eu queria contratar. Isso não é possível. Então, a ideia é de que, nesse momento em que a administração pública habilita, ela só pode trazer requisitos que sejam necessários à execução do contrato. Concurso público, prova de advogado da Petrobras. O edital dizia que a administração queria fazer a quadra da pracinha. Nos requisitos de habilitação, exigiu experiência na construção de ginásio poliesportivo. Eu posso exigir a comprovação de que ele já fez ginásio poliesportivo para fazer a quadra da pracinha? Claro que não. A ideia é de que os requisitos de habilitação não podem estar além daquilo que é necessário à execução do contrato, porque senão é fraude. Eu direciono o procedimento licitatório para quem eu quero que ganhe. Isso não é possível, tá? Então, a princípio, os requisitos de habilitação são aqueles definidos em lei, estão previstos no artigo 27 da 8666 e previstos em lei razoáveis, necessários efetivamente à execução do contrato, tá? Vamos lá. Primeiro requisito de habilitação, o artigo 27 diz: habilitação jurídica. A demonstração que o sujeito existe de direito. Pessoas de fato não contratam com a administração, então tem que ter CNPJ, tem que ter registro, é a existência jurídica, a regularidade jurídica dessa pessoa jurídica, tá? Então, ela tem que ter a habilitação jurídica dela. Também, ela tem que ter qualificação econômico-financeira. Ela vai me mostrar que ela tem dinheiro para executar o contrato. A administração não paga ninguém antes. Por isso, eu preciso demonstrar que eu tenho dinheiro para a boa execução do contrato. Isso é a qualificação econômico-financeira, tá? Então, eu vou exigir um balanço patrimonial, né? Eu posso pedir um balanço especial dos últimos 3 meses. Ela precisa mostrar a idoneidade financeira e a condição de executar o objeto do contrato, porque ela só vai ser paga depois. A administração não paga ninguém antes. Por isso, ela tem que comprovar essa qualificação econômico-financeira. Além disso, ela tem que ter qualificação técnica. É aqui que mora o perigo, né? Porque é aqui que mora a discricionariedade. Quando eu falo de qualificação técnica, eu estou falando de nem mais técnica, nem menos técnica do que o necessário à execução do contrato. É a qualificação técnica suficiente à execução do contrato. Nem mais e nem menos. Ela tem que ter essa qualificação técnica, essa demonstração de que ela tem condições técnicas, pessoal técnico qualificado, experiência anterior para executar o objeto do contrato, tá? Eu posso exigir experiência anterior, sim, compatível. Também, ela não pode explorar trabalho infantil. A lei diz que a empresa precisa respeitar as regras do artigo 7º, 33 da Constituição Federal.
O 7º33 define que, no caso de a contratação de trabalho, é proibido o trabalho insalubre, perigoso e penoso ao menor de 18. E também não se pode admitir nenhum trabalho ao menor de 16, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14. Né? Então, essa regra aí de não exploração de trabalho infantil, normalmente ele faz uma declaração informando que não explora trabalho infantil. Além de tudo isso, ele tem que ter a regularidade fiscal, a demonstração de que ele está regular com o fisco. Então, essa regularidade fiscal é a demonstração de que ele está regular pagando os tributos em dia, né? Ou se ele tiver um débito, está com exigibilidade suspensa. Então, certidão negativa de débito ou certidão positiva de débitos com efeitos de negativa. Ele precisa dessa regularidade fiscal. E, além de tudo isso, ele tem que ter regularidade trabalhista. Certidão negativa de débitos trabalhistas, né? A CNDT, expedida pela Justiça do Trabalho. Ele não tem nenhum débito em sede de execução trabalhista. Também isso é importante, tá? Dentro desse contexto, se ele tiver todos os requisitos, ele está habilitado. Se faltar algum deles, ele está inabilitado, com uma ressalva. A ressalva é o caso de se tratar de microempresa ou empresa de pequeno porte. Nesse caso, nós temos uma regra na Lei Complementar 123. A Lei Complementar 123 diz que as micro e pequenas empresas podem participar de licitação, mesmo que não tenham regularidade fiscal e trabalhista. Então, ainda que ela não tenha regularidade fiscal ou trabalhista, se ela for uma micro ou pequena empresa, ela pode participar do procedimento licitatório. Ela participa da licitação e, no final, caso ela seja vencedora, ela vai ter um prazo de 5 dias úteis, prorrogáveis por mais 5 dias úteis, para se regularizar com o fisco. Então, a ideia é que essa microempresa ou empresa de pequeno porte, ela pode participar da licitação mesmo que não tenha regularidade fiscal. Venceu? Aí eu dou a ela 5 dias úteis prorrogáveis por igual período para que ela possa se regularizar antes da assinatura do contrato. Tá? É uma exceção. Da exceção de lado, a regra é, terminada a fase de habilitação, abre-se prazo para recurso. E o prazo para recurso é de 5 dias úteis, com efeito suspensivo, o que é uma novidade, né? Em regra, os recursos administrativos não têm efeito suspensivo. Nesse caso, tem, tá? Então, o prazo para recurso é de 5 dias úteis e esse recurso terá efeito suspensivo, parando o procedimento licitatório até o seu julgamento. Habilitados os licitantes, eu passo para a fase seguinte, que é a fase de classificação e julgamento. Pessoal, os critérios de julgamento estão previamente definidos no edital. Existe um princípio que a gente chama de princípio do julgamento objetivo. Então, a ideia é simples. Quem foi habilitado, eu vou analisar as propostas. Quem não foi, eu devolvo o envelope de proposta lacrado. Não quero nem ver. Naquele que foi habilitado, eu abro as propostas e vou julgar. Julgar com base no critério que o edital já tinha definido. Ou menor preço, ou melhor técnica, ou técnica e preço ou maior lance. Eu não posso usar nenhum outro critério de escolha do vencedor que não seja um dos critérios definidos no edital. Então, o próprio edital já vai estabelecer qual é o critério de julgamento que eu posso utilizar nessa situação, tá? Daí, serão classificadas as propostas, né? Então, eu vou fazer essa análise com base nesses critérios de julgamento objetivo e também, a terminada a fase de classificação, abre-se prazo para recurso, também de 5 dias úteis e também com efeito suspensivo. Nesse momento, acaba o trabalho da comissão. A comissão licitante pega todo o procedimento licitatório que ela fez, inclusive com a classificação dos vencedores, e entrega esse procedimento para a autoridade superior do órgão. Diz assim, acabei. E a autoridade superior, então, vai verificar o procedimento licitatório, checar se está tudo certo, se tiver tudo certinho, vai se homologar a licitação. Então, a fase seguinte é uma fase de verificação. É a fase na qual a autoridade superior checa o trabalho da comissão e verifica se esse trabalho foi executado regularmente. A gente chama de fase de homologação, mas é possível que o procedimento licitatório não seja homologado, porque nesse momento, quando a autoridade superior for checar a licitação, se ela enxergar um vício de ilegalidade, ela anula
o procedimento licitatório. Então, a primeira possibilidade é essa. Ela vislumbra um vício de ilegalidade. Enxergando esse vício de ilegalidade, ela vai anular o procedimento licitatório. Se não houver vício de ilegalidade, é possível que ela entenda que não há mais interesse público na contratação. E aí, ela vai revogar o procedimento licitatório, tá? Então, a ideia é de que ela anula o procedimento licitatório caso haja um vício de ilegalidade e ela revoga o procedimento licitatório caso não haja mais interesse público na contratação. Uma situação de interesse público superveniente, né? No momento que a licitação começou, havia interesse público em contratar, mas alguma coisa aconteceu durante o procedimento licitatório que fez com que esse interesse público deixasse de existir. Aí, nesse caso, mesmo sem qualquer vício, ela revoga a licitação. Caso não homologue, ou seja, em caso de anulação ou revogação, abre-se prazo para recurso, também 5 dias úteis. Nesse caso, a lei não trata do efeito suspensivo, ela não confere efeito suspensivo ao recurso, mas 5 dias úteis é o prazo para se recorrer da decisão de anulação ou revogação do certame. Terminada a fase de homologação, considerando que foi homologado, né, que é a regra, então vai se adjudicar a própria autoridade efetiva a adjudicação do objeto. Adjudicar não é contratar, tá? A adjudicação é uma fase do procedimento licitatório. É prévia à contratação. A princípio, adjudicar não é contratar. Adjudicar é dar ao vencedor o título de vencedor. Querido, parabéns, você venceu a licitação. Esse é o título de vencedor, né? Oficialmente você é o vencedor. Tanto é assim que eu te pergunto. Depois que a administração adjudica, ela é obrigada a celebrar o contrato? Não, não é. Claro que a gente sabe que a adjudicação vincula o poder público, mas vincula da seguinte forma: caso a administração decida celebrar aquele contrato, ela só pode celebrar o contrato com o vencedor da licitação. Então, a adjudicação vincula o poder público não obrigando ele a contratar, mas definindo que caso ele contrate, ele só contrata com o vencedor da licitação. Tranquilo? E o vencedor? Se ele for chamado pela administração pública para celebrar o contrato, ele é obrigado a assinar esse contrato? Ele é. Ele apresentou uma proposta. Ninguém está de brincadeira. Por isso, se ele apresentou uma proposta, a proposta vincula esse proponente, desde que ele seja convocado a assinar o contrato em até 60 dias contados da abertura dos envelopes. Ou seja, em até 60 dias contados da fase de classificação, em que os envelopes foram abertos. Se ele for convocado para assinar o contrato, ele precisa assinar esse contrato. Então, em até 60 dias contados da abertura dos envelopes, ele, sendo convocado para a assinatura do contrato, ele precisa assinar o contrato. Senão, vai sofrer as sanções regulamentadas na lei, né? A lei prevê as sanções caso ele não cumpra a obrigação de assinar o contrato. Lembrando que se ele não assinar o contrato, não me interessa se antes ou depois dos 60 dias, a administração pública chama o segundo colocado na proposta do primeiro, né? Claro que ninguém é obrigado a cumprir proposta dos outros. Eu só vou dizer, meu querido, você quer contratar comigo? Quero. A proposta é essa. Você topa? Se ele não topar, chama o terceiro, o quarto, o quinto. Vai chamando os demais na ordem de classificação e sempre na proposta do primeiro. Ok? Maravilha. Com isso entendido, no pregão muda tudo. O pregão é, antes de mais nada, caracterizado por uma inversão nas fases do procedimento. O que a gente viu na concorrência? Vimos que, depois de publicar o edital, habilitam-se os licitantes, daí classificam-se as propostas, homologa a licitação e no final adjudica. Foi o que a gente viu até agora. No pregão, o procedimento licitatório é diferenciado. Por quê? No pregão, depois que o edital é publicado, primeiro se classificam as propostas para depois habilitar. Daí adjudica para no final homologar. Então, o pregão é caracterizado por essa inversão nas fases do procedimento licitatório. Primeiro é feita a classificação, depois habilita, daí adjudica e no final de tudo se homologa o procedimento licitatório. A ideia é de que o pregão é caracterizado por essa inversão nas fases do procedimento da licitação. A inversão de fases é a grande característica do pregão, tá? Inclusive, pessoal, essa não é a única característica, porque a ideia aqui é dar celeridade.
ao invés de habilitar um monte de gente para depois classificar um, eu classifico logo ele e habilito ele. Então, é porque a fase de habilitação demora, documento por documento. Então, às vezes eu habilito 30 pessoas, escolho uma. O que eu determinei aqui? Escolha primeiro. Depois que você escolher, eu habilito quem você escolheu. É mais simples do que habilitar primeiro todo mundo para depois escolher um só. Por isso, a gente tem essa inversão das fases no procedimento licitatório do pregão. Mas não é só isso. A fase classificatória, ela é diferenciada no pregão. Depois que o edital é publicado, classifica-se, né? Classificam-se as propostas. Os envelopes são entregues lacrados. O pregão é sempre do tipo menor preço. Não existe pregão melhor técnica, técnica e preço, não. Pregão é sempre menor preço, tá? Então, a classificação é feita da seguinte forma. Os envelopes são entregues, a administração seleciona a melhor proposta, não para contratar. As melhores propostas são selecionadas e elas passam para uma fase de lances verbais. Essa é a ideia. Então, a administração escolhe as melhores propostas para que elas passem para os lances verbais. De acordo com a lei, passam para os lances verbais a melhor proposta e todas as outras que não ultrapassem 10% da melhor proposta. Então, tem direito a passar para os lances verbais a melhor proposta e todas as outras propostas que não ultrapassem 10% da melhor. Essas passam para os lances verbais, tá? Então, a ideia é de que não existe quantitativo máximo. Se tiverem 30 propostas dentro dos 10%, vão às 30, tem problema nenhum. A melhor proposta e todas as outras que estejam dentro de 10% da melhor passam para os lances verbais. Só que a lei traz um mínimo. Ela diz que devem passar para os lances verbais, no mínimo, 3 propostas. Então, não tem quantitativo máximo, mas tem quantitativo mínimo. Passam para os lances verbais, no mínimo, 3 propostas, é o que regulamenta a lei, tá? Então, pelo menos 3 propostas devem passar para essa fase de lances verbais. Combinado? Pessoal, claro, se eu precisar buscar acima dos 10% para completar o mínimo de 3. Depois, nos lances verbais, eles vão então diminuir as propostas. Aquele que no final de tudo apresentar a proposta mais baixa, venceu o certame licitatório. Combinado? Depois que classifica, habilita o vencedor. Se ele não tiver habilitado, chama o segundo para negociar o preço. Não tem como chamar o segundo na proposta do primeiro. Então, não estando ele habilitado, chama-se o segundo para negociação de preço. É o que diz a lei. Depois que habilita, o próprio pregoeiro adjudica. E ele manda o procedimento para homologar já adjudicado. Então, a adjudicação é feita pelo pregoeiro. Aqui não tem comissão licitante, é o pregoeiro quem toma conta do pregão. E depois que o pregoeiro adjudica, aí sim, ele encaminha o procedimento licitatório para que haja a homologação, tá? Só um detalhe. Quando eu trato desse procedimento licitatório aqui e falo da adjudicação e da homologação, a lei não prevê recurso entre as fases. O pregão não pode parar. Então, diferente da concorrência, que a gente habilitou o recurso, classificou o recurso, aqui não se admite recurso entre as fases do procedimento licitatório. Por isso, a regra é simples. Depois que o pregoeiro habilita, ele vai adjudicar, né? Antes de adjudicar, ele abre o prazo para recurso. Então, no final de tudo, abre-se prazo para recurso. O prazo para recurso é imediato. Isso. Ele vai dizer assim, alguém recorre? Você vai dizer eu. Se você não fizer isso, você perdeu o prazo para recurso. O prazo para recurso é imediato. Ele tem que manifestar a intenção de recorrer imediatamente. Se ele recorrer imediatamente, aí ele terá 3 dias para elaborar e apresentar as razões do recurso, tá? Então, ele recorre imediatamente. Depois que ele recorre, aí, se ele recorreu, ele tem 3 dias para entregar as razões do recurso. Se ele não recorreu, não adianta aparecer 3 dias depois com o recurso, porque ele já perdeu o prazo, tá? O prazo para recurso é imediato, depois ele terá 3 dias para entregar as razões do recurso que ele já interpôs. Combinado? No final, então, a autoridade homologa o procedimento licitatório do pregão. Eu quero falar rapidinho ainda de registro de preço e de dispensa e inexigibilidade. Gastar assim, menos de 10 minutos para falar disso, porque aí eu vou entrar na matéria de contratos administrativos, tudo no próximo bloco. Depois quero falar de serviço, PPP, consórcio e atos, né? Nem que eu precise voar. Você dá pause aí se precisar, mas os pontos principais eu tenho que conversar. Já volto.